Em julho do ano de 1929, sobre o Lago Constança, ergueu-se uma máquina que mudou a percepção das possibilidades da aviação. O Dornier 2 tornou-se a aeronave mais grande, mais pesada e mais potente de seu tempo. Ele decolou da água próximo à cidade suíça de Altenheim. 12 motores rugiram simultaneamente, a água se abriu para os lados, e o enorme casco metálico lentamente se desprendeu da superfície. Para os observadores, aquilo parecia algo impossível. Uma máquina de 50 toneladas subiu ao ar. O Dornier 2 não era um barco voador comum. Seu criador, o engenheiro Claude Dornier, chamava-o de navio voador. E essa definição refletia não apenas as dimensões, mas também a própria filosofia da construção. A aeronave foi projetada segundo princípios de engenharia naval. A organização interna, a estrutura da tripulação, a disposição dos compartimentos, tudo lembrava um navio que por acaso recebeu asas. Para compreender a escala desse projeto, é necessário recordar o estado da aviação civil nos anos 20. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos aviões de passageiros eram máquinas militares convertidas. Transportavam de 6 a 15 pessoas. As cabines eram apertadas, o nível de ruído chegava a 120 decibéis, as vibrações eram constantes e a segurança dependia do clima e da habilidade do piloto. Trens e navios transatlânticos continuavam sendo meios de transporte mais confortáveis e confiáveis. A aviação não se tornou um transporte de massa. Permanecia cara e arriscada. Claude Dornier acreditava que o problema estava na escala. Aviões pequenos não podiam gerar lucro significativo. Sua capacidade de passageiros era limitada demais, e o preço das passagens era alto demais. Se o tamanho da máquina fosse multiplicado várias vezes, seria possível acomodar dezenas de passageiros, criar um salão espaçoso, aumentar a segurança por meio de múltiplos motores e, assim, tornar o transporte mais econômico. Ele realizou cálculos e concluiu que apenas uma aeronave de grande porte poderia competir com navios e trens. Quando o projeto começou, Dornier já possuía ampla experiência. Ele nasceu no ano de 1884. Formou-se engenheiro em Munique e começou a trabalhar na empresa Zeppelin. Lá dedicou-se a estruturas metálicas leves para dirigíveis. Foi justamente o trabalho com metal que definiu seu caminho posterior. Durante os anos de guerra, criou grandes barcos voadores quase totalmente metálicos. Após a guerra, surgiu o Dornier Val, um hidroavião que se tornou comercialmente bem-sucedido e operou na Alemanha, Itália, Brasil e outros países. Dornier consolidou sua reputação como engenheiro capaz de construir aeronaves metálicas resistentes e confiáveis. A ideia de um gigantesco navio voador tomou forma definitiva no ano de 1925. Devido às restrições do Tratado de Versalhes, a construção não podia ocorrer em território alemão. Foi escolhida à margem do Lago Constança, no lado suíço. Ali, foi construída uma nova fábrica. Criou-se uma empresa separada. O financiamento foi garantido com a participação de estruturas estatais. O projeto levou quase 2 anos. Os engenheiros decidiram evitar experimentos excessivos e utilizar soluções comprovadas. A máquina deveria ser grande, mas confiável. As dimensões tornaram-se sem precedentes. A envergadura era de 47,8 metros. O comprimento da fuselagem atingia 40 metros. A altura ultrapassava 10 metros. A massa vazia era de cerca de 23 toneladas. O peso normal de decolagem era aproximadamente 45 toneladas e, posteriormente, aumentou para mais de 50 toneladas. Até o surgimento da aeronave pesada americana Douglas SB-19, no ano de 1941, nenhuma outra máquina superava sua massa. O conjunto propulsor incluía 12 motores, instalados aos pares em 6 nacelles acima da asa. Inicialmente, foram utilizados motores radiais Bristol Jupiter.
com potência de cerca de 500 cavalos cada. Essa posição os protegia dos respingos de água e garantia o fluxo de ar sobre a empenagem traseira. A potência total ultrapassava 6.000 cavalos. Mesmo com a falha de vários motores, a aeronave mantinha a capacidade de continuar o voo. Na construção da asa, utilizou-se um esquema semi-cantilever, com longarinas robustas. No interior da asa, havia um corredor para o pessoal técnico. Um engenheiro podia, durante o voo, alcançar os motores e inspecionar as conexões. Para os anos 20, isso parecia incomum, mas considerando o tamanho da máquina, era justificável. A fuselagem era dividida em 9 compartimentos estanques, segundo o princípio de um navio. No interior, havia 3 convéses. O convés superior funcionava como ponte de comando. Ali estavam os pilotos, a cabine de navegação, a estação de rádio e a sala de máquinas. A organização lembrava a de um navio. Havia um capitão. Os pilotos eram responsáveis pelo controle e pela rota. Os mecânicos supervisionavam o funcionamento dos motores. O convés intermediário destinava-se aos passageiros. Para rotas longas, previa-se acomodação para até 66 pessoas. A bordo havia bar, sala de fumantes, cozinha, instalações sanitárias e salões amplos. As refeições eram servidas em porcelana. Em termos de conforto, o DOAX buscava aproximar-se dos transatlânticos. O convés inferior era utilizado para tanques de combustível e carga. A capacidade de combustível era de cerca de 16.000 litros, com possibilidade de aumento mediante redução do número de passageiros. No dia 9 de julho do ano de 1929, a aeronave foi oficialmente apresentada ao público. A construção levou mais de 570 dias e exigiu centenas de milhares de horas de trabalho. Para pesar a máquina, foram construídas balanças especiais. No dia 12 de julho, ocorreu o primeiro voo. Ele durou menos de 15 minutos, mas confirmou a capacidade da máquina de decolar e pousar com segurança. Apesar das dimensões impressionantes, a aeronave demonstrava controle estável. Em breve, ocorreu um voo de demonstração com mais de 160 pessoas a bordo. A máquina permaneceu no ar por cerca de 40 minutos e estabeleceu um recorde mundial pelo número de passageiros em uma única aeronave, recorde que se manteve por 20 anos. A velocidade era modesta, pouco mais de 200 km por hora. Mas para o público, isso não tinha importância. A Alemanha havia construído o maior avião do mundo. No entanto, problemas técnicos começaram a se manifestar. A potência real dos motores revelou-se inferior à prevista nos cálculos. Eles superaqueciam e a altitude de cruzeiro não era alcançada. Foi tomada a decisão de substituir o conjunto propulsor por motores americanos de refrigeração líquida. Essa decisão provocou insatisfação em círculos governamentais, mas sem uma nova motorização, o projeto teria sido interrompido. No ano de 1930, o DOAX partiu para uma turnê internacional. Planejava-se um voo transatlântico para demonstrar as capacidades da aeronave e atrair compradores. A rota passava pela Europa, depois pela África Ocidental e, em seguida, pelo Oceano Atlântico. O voo foi acompanhado por tempestades e danos estruturais. Nas Ilhas Canárias, durante a decolagem, uma onda forte danificou a estrutura da asa. O reparo levou vários meses. Em junho do ano de 1931, a aeronave atravessou o Atlântico voando a altitude mínima sobre a água. Em agosto, chegou a Nova York e ameriçou no rio Hudson. O acontecimento tornou-se uma sensação. Milhares de pessoas observaram a máquina gigantesca. As fotografias circularam pelo mundo, mas o sucesso comercial não se concretizou. O desenvolvimento custou significativamente mais do que o orçamento planejado. A operação de 12 motores potentes
exigia enormes despesas com combustível e manutenção. A crise econômica mundial reduziu o interesse de potenciais compradores. Após retornar à Alemanha, a aeronave foi utilizada para turnês de demonstração. Quase 1 milhão de pessoas a visitaram durante as exibições. No entanto, o lucro foi mínimo. Em meados dos anos 30, o Do-X foi transferido para o Museu de Aviação em Berlim. Foi desmontado e transportado em partes. Tornou-se a principal atração. Porém, no ano de 1943, o museu foi destruído por bombardeio e a aeronave pereceu sob os escombros. As versões italianas construídas segundo o mesmo projeto revelaram-se grandes demais para as rotas europeias e caras demais para operar. No ano de 1937, foram desmontadas para sucata. Do ponto de vista comercial, o projeto não correspondeu às expectativas. Não tornou a aviação um meio de transporte de massa acessível. Contudo, do ponto de vista de engenharia, o Do-X demonstrou que um hidroavião pesado, totalmente metálico e multimotor, com massa superior a 50 toneladas, era capaz de decolar e realizar voos de longa distância. Ele ampliou os limites do possível. No final dos anos 20, poucos acreditavam que uma máquina desse porte pudesse sequer levantar voo. Ela levantou. E é por isso que o Dornier Do-X permaneceu na história como símbolo da ambição de engenharia de sua época. Como uma tentativa de tornar a aviação verdadeiramente grande e como prova de que as possibilidades técnicas às vezes superam as realidades econômicas. No ano de 1941, ergueu-se aos céus dos Estados Unidos uma aeronave que finalmente superou o Dornier Do-X em massa. Ela era chamada simplesmente de Douglas X-B-19. Era o avião mais pesado de seu tempo e um dos projetos mais ambiciosos da aviação do período pré-guerra. Surgiu no momento em que o mundo já se encontrava à beira de um conflito global e tornou-se uma tentativa de responder à principal questão do final dos anos 30. Quão grande pode ser um bombardeiro estratégico? Ao contrário do Dornier Do-X, que foi criado como um navio voador de passageiros, o X-B-19 foi desde o início projetado como uma máquina militar. Sua missão era diferente: não transportar passageiros através do oceano, mas levar carga de bombas a distâncias intercontinentais. Era uma aeronave concebida como um instrumento de dissuasão estratégica muito antes do surgimento da era nuclear. A história do projeto começou em meados dos anos 30. A liderança militar dos Estados Unidos buscava obter um bombardeiro pesado de nova geração, capaz de percorrer enormes distâncias sem pouso. A Europa já demonstrava crescimento na aviação militar. A Alemanha ampliava ativamente sua frota de bombardeiros. A Grã-Bretanha e a União Soviética também desenvolviam máquinas pesadas. Os Estados Unidos não queriam ficar atrás. A empresa Douglas recebeu um contrato para desenvolver um bombardeiro pesado experimental. O projeto recebeu a designação X-B-19. A letra X indicava o caráter experimental da máquina. Desde o início, ficou claro que não se tratava de uma aeronave de produção em série, mas de uma plataforma tecnológica destinada a estudar os limites da construção aeronáutica. As dimensões da máquina impressionavam. A envergadura da asa era de cerca de 6 dezenas de metros. O comprimento ultrapassava 30 metros. A massa vazia aproximava-se de 40 toneladas, e o peso máximo de decolagem excedia 60 toneladas. Era um gigante para os padrões do início dos anos 40. O conjunto propulsor incluía 4 potentes motores a pistão. Cada um desenvolvia mais de 2.000 cavalos de potência. Diferentemente dos 12 motores do Dornier Do-X, aqui utilizava-se um esquema com menor número de unidades, porém significativamente mais potentes. Isso refletia o progresso da engenharia de motores ao longo da década anterior. Os motores aeronáuticos tornaram-se mais compactos, mais confiáveis e mais potentes.
A estrutura da aeronave era totalmente metálica. A asa possuía grande espessura, o que permitia acomodar no interior tanques de combustível e sistemas técnicos. Assim como no caso do Dornier do X, os engenheiros deram grande atenção à resistência e à robustez da estrutura. O avião deveria não apenas transportar grande carga de bombas, mas também suportar voos prolongados em grande altitude. O primeiro voo ocorreu no ano de 1941. A máquina elevou-se com segurança, confirmando a correção dos cálculos. Apesar das dimensões enormes, o XB-19 demonstrou estabilidade e controlabilidade. Os pilotos observavam que, nas sensações de pilotagem, o avião não parecia excessivamente pesado nos comandos. Contudo, já nessa fase ficou claro que o projeto estava à frente de seu tempo. No momento do primeiro voo, nos Estados Unidos já se desenvolvia ativamente outro bombardeiro pesado, o Boeing B-29. Ele revelou-se mais tecnológico, mais rápido, mais eficiente e adequado à produção em massa. O XB-19, por sua vez, permanecia uma plataforma experimental. Suas dimensões gigantes tornavam a produção cara e complexa. Durante os testes, a aeronave foi utilizada para avaliar características de voo de longo alcance, o trabalho da tripulação e a disposição dos compartimentos internos. A tripulação incluía vários membros, acomodados em uma cabine espaçosa. Em comparação com bombardeiros mais antigos, as condições eram significativamente mais confortáveis. Os espaços internos permitiam movimentação livre. Isso era necessário para longos voos intercontinentais. Os engenheiros deram atenção não apenas à carga de bombas, mas também à aerodinâmica. Apesar do tamanho, a aeronave apresentava linhas relativamente limpas do casco. Contudo, sua massa e inércia impunham limitações à manobrabilidade. Foi criada não para combate aéreo, mas para missões estratégicas de longo alcance. Com o tempo, tornou-se claro que o XB-19 não entraria em produção em série. As tecnologias evoluíam rapidamente, e bombardeiros quadrimotores mais compactos mostraram-se mais eficazes em termos de custo e aplicação militar. O projeto permaneceu em exemplar único. Posteriormente, a aeronave foi modernizada com a substituição dos motores a pistão por motores turbohélice. Isso permitiu utilizá-la como laboratório voador para testes de novas unidades de potência. Continuou a servir como plataforma de pesquisa, demonstrando a confiabilidade da estrutura e sua enorme margem de resistência. Ainda assim, o destino do XB-19 lembra em muitos aspectos o do Dornier DOX. Ambos foram as maiores máquinas de seu tempo. Ambos demonstraram audácia de engenharia. Ambos representaram o ápice tecnológico de sua época. E ambos não se tornaram aeronaves de produção. Se o Dornier DOX simbolizava a tentativa de tornar a aviação um transporte oceânico de massa, o XB-19 personificava a aspiração de criar uma arma estratégica intercontinental. O primeiro surgiu na era do otimismo do final dos anos 20, o segundo, às vésperas da Guerra Mundial. O primeiro buscava competir com transatlânticos, o segundo pretendia transformar o caráter dos conflitos futuros. Do ponto de vista da história da aviação, o XB-19 é importante não como aeronave de combate, mas como marco tecnológico. Ele demonstrou que os limites de massa e dimensões podiam ser ampliados. Mostrou as capacidades da indústria americana na criação de máquinas superpesadas. Tornou-se um passo entre o período pré-guerra e a era dos gigantescos bombardeiros estratégicos. No fim, o único exemplar foi retirado de serviço e desmontado. Assim como no caso do Dornier DOX, nenhuma aeronave foi preservada. Restaram apenas fotografias, desenhos e registros de arquivo. O XB-19 tornou-se o último grande gigante a pistão antes da chegada da era a jato. Ele marcou o fim de um período em que engenheiros tentavam resolver o problema de alcance e potência
por meio do simples aumento das dimensões. Posteriormente, o desenvolvimento seguiu outro caminho: motores mais avançados, novos materiais e a aerodinâmica mais refinada permitiram alcançar os mesmos resultados sem crescimento extremo de tamanho. A história do Douglas DX-B-19 é a história de ambição, risco de engenharia e rápida obsolescência. Ele provou que era possível construir uma aeronave de dimensões enormes e fazê-la voar. Mas também mostrou que o progresso tecnológico às vezes torna temporários até mesmo os projetos mais impressionantes. Nesse sentido, o CIS-B-19 e o Dornier D-Oxys ocupam posições lado a lado na história. Dois gigantes, cada um símbolo de seu tempo. Um, navio voador da era do otimismo entre guerras. O outro, monstro estratégico às portas da Guerra Mundial. Ambos ergueram-se no ar, provaram a possibilidade do impossível e cederam lugar à geração seguinte da aviação.